Olá, eu sou o pastor Adejarlan Ramos, quero ler Hebreus 10, 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Queremos falar sobre desigregismo. Cresce o número daqueles que intencionalmente não se ligam a uma igreja ou que deixam as igrejas. Segundo estimativas, chegam a quase 10 milhões no Brasil. Esse grupo ele não é homogêneo. Existem aqueles que deixam a igreja porque têm sofrido decepções com a liderança, e existem também aqueles que se apegam a uma teologia que ataca a igreja institucionalizada. É uma realidade que vem se acentuando em nosso país, em nossa nação, cada vez mais. A quantidade, o número de pessoas sem igrejas cresce, inclusive nos países secularizados e também nas cidades maiores de países que ainda possuem maioria cristã, como por exemplo o Brasil. Bem, em relação ao desigregismo e aos desigrejados, precisamos inicialmente verificar quem ou quais são os tipos de desigrejados. Existem dois tipos principais de desigrejados. Existem os decepcionados e os críticos do sistema. Os decepcionados são aqueles que deixaram de congregar por alguma decepção pessoal ou institucional. Trata-se de decepção pessoal quando envolve uma relação direta com a liderança, que pode ser pastores, bispos, apóstolos, e geralmente isso é marcado por abuso espiritual. Já os críticos do sistema, que é o segundo tipo de desigrejados, são aqueles que afirmam não possuir decepção alguma, mas que explicam uma deserção institucional por meio da compreensão que alcançaram de que a institucionalização da igreja, com seus templos, liturgia, programas, nada mais é do que um empreendimento humano sem relação com o evangelho. Então há esses dois tipos de desigrejados, os decepcionados e os críticos do sistema. Bem, nós devemos atentar que os cerca de 10 milhões de desigrejados no Brasil, eles devem levar as lideranças a pensar nas razões que levaram essas pessoas a abandonar as congregações. Explicar este fenômeno, que alguns chamam inclusive de niilismo eclesiástico, apenas de forma superficial, como, por exemplo, classificar os desigrejados como pessoas complicadas ou falsos crentes, muitas vezes não resolve os problemas. Bem, um dos fatores também que nós devemos atentar em relação aos desigrejados é exatamente a característica da nossa sociedade contemporânea. A nossa sociedade contemporânea, de uma certa forma, ela tem contribuído para isso. As relações se tornam cada vez mais utilitaristas, clientelistas. A lógica da oferta e procura, ela acaba de uma maneira ou de outra interferindo na relação fiel-igreja. O fiel, ele passa a procurar a igreja que lhe cabe melhor. Por sua vez, a igreja, conscientemente ou não, procura oferecer facilidades e conforto ao fiel. Por fim, depois de consumida todas as possibilidades, as ofertas, o fiel acaba por optar pela não ida à igreja. Não tendo compromisso, ele se sente à vontade para ir e vir e até não ir. As relações agora, superficiais e descompromissadas, elas acabam permitindo a possibilidade para o desigrejado. Esse é o contexto que surge o fenômeno dos desigrejados. Como é que os desigrejados, eles se alimentam? Os desigrejados se alimentam espiritualmente, geralmente através de reuniões com irmãos na mesma situação. Existem também aqueles que não querem nenhuma relação com encontros para adoração, seguem sozinhos com suas leituras, com seus vídeos na internet. Normalmente eles assistem muitos vídeos, e pregações na internet. Eles são inclusive parte da igreja virtual. A tecnologia, ela é uma fatia do bolo. Uma parte que ajudou nesse fenômeno, no fenômeno dos desigrejados, foi exatamente a questão da tecnologia. Pois hoje todos podem ter acesso às melhores pregações online, que provavelmente sejam melhores do que a pregação que uma pessoa ouviria em uma igreja perto de sua casa. Mas há também uma outra causa, a geração desacreditada de qualquer tipo de instituição.
um fenômeno, inclusive, do que podemos chamar de pós-pentecostais, em que milhares de pessoas, decepcionadas com a teologia da prosperidade, saíram dessas igrejas e não se engajaram em outras. E, por último, como crescemos muito numericamente, a igreja evangélica brasileira, é normal parte de nós continuar acreditando no que acreditamos, mas não sentir necessidade de congregar semanalmente em um lugar. Simplesmente alguns não sentem falta e não vão a uma igreja. Dentre este número de desigrejados está jovens, né? O jornal Estado de São Paulo mostra que no fim de 2012, 56% das pessoas diziam não ter preferência partidária, contra 44% que apontavam preferência a alguma legenda. Isso aconteceria a primeira vez desde 1988. Podemos pensar que os escândalos na política, talvez de uma certa forma, tinham conduzido a isso. Parece que isso também vem se refletindo na igreja, ou seja, um fenômeno do descrédito nas instituições. As pessoas estão desapegadas às instituições organizadas e há um apego nas causas primárias. Isso, então, revela também nas instituições eclesiásticas. Isso é um fenômeno e um ponto também a ser observado. Bem, outra questão que nós devemos atentar é a intolerância exagerada à liderança da igreja, que muitas vezes não se abre para um diálogo com tais pessoas. Muitas vezes esse fenômeno dos desigrejados, eles têm crescido e muitas vezes não há uma preocupação, se vê apenas como cumprimento do final dos tempos, não há uma busca, uma procuração de debater acerca deste assunto. Né? Não há disposição dos líderes para a formação de fóruns, seminários, enfim, para que com humildade possa analisar esse fenômeno que vem crescendo no Brasil. Há também intolerância e há também polarização em que ninguém ouve de fato, ninguém, participantes já chegam com seus conceitos e preconceitos. As pessoas somente se sensibilizam normalmente quando acontece o fenômeno dos desigrejados em sua própria família. É aí que ele começa a se despertar para a realidade deste fenômeno. Há também desinteresse das lideranças por discutir um assunto, pois normalmente eles são os principais alvos das críticas e avaliações. São muitas vezes eles os protagonistas desse abuso espiritual na vida das ovelhas e também de escândalos que se multiplicam com muita intensidade. A igreja é uma instituição divina humana, onde muitas pessoas se machucam, se decepcionam, mas o evangelho ele traz sempre oportunidades de recomeço. Bem, o fenômeno também dos desigrejados, ele tem a ver com a questão da insatisfação pessoal, da inquietação da nossa época, da incapacidade de ouvir e de resolver problemas por parte de pastores, de ovelhas, de líderes e também de liderados. A igreja é uma instituição e, por ser uma instituição, muitos se machucam, se decepcionam, como acontece numa família. Nós devemos atentar para isso. Né? Nela nós temos que resolver nossos problemas relacionais, temos que ajustar as expectativas que nós temos em relação à igreja e reconhecer a ambiguidade presente na vida da igreja. Nós somos uma comunidade de pecadores, ambiente em que a graça de Deus ela deveria ser e deve ser vivenciada. Quando a igreja não vive os valores e a cultura do reino, não prioriza o aspecto relacional e a simplicidade e a profundidade dos ensinos de Jesus, conforme ele ensinou no Sermão da Montanha. Quando a igreja vive o seu melhor, a igreja encoraja, a igreja abençoa, a igreja acolhe com amor incondicional e cria um ambiente favorável para o aspecto relacional tão desejável e tão salutar para a igreja. Bem, outro ponto a ser abordado em relação ao desigregismo é em relação também às crianças. Nós devemos, desde cedo, ensinar às crianças e aos nossos adolescentes que frequentam nossas igrejas o valor que se tem da igreja do ponto de vista bíblico e teológico, para que nós não tenhamos desigrejados ou não venhamos perpetuar a cultura de desigrejados e desigregismos. O avanço
desigregismo nas igrejas, de uma certa forma, trazem dificuldade, porque esses dons e esses talentos, eles não podem ser exercidos dentro, então, do âmbito da igreja. O sangue, os nutrientes, o oxigênio precisam fluir entre os membros da igreja. A Bíblia, no Novo Testamento, ela apresenta a figura do corpo para exemplificar a igreja. Se a igreja é, portanto, um corpo, nela tem nutrientes, tem oxigênio que precisa fluir entre os membros e as toxinas precisam ser eliminadas para que assim o corpo seja saudável. Membros, então, que são decepados ou disfuncionais, eles paralisam ou geram uma enfermidade, inclusive morrem. Torna-se evidente, então, que as igrejas perdem com o desigregismo o seu potencial máximo de dons que poderia ser exercido dentro do âmbito da igreja. A igreja ela tem alguma coisa a aprender com os desigrejados e com o desigregismo? Eu creio que tem. Uma das coisas é rever sua postura e também desenvolver o amor plenamente. O amor de forma plena pode ser desenvolvido e isso pode ser aprendido com esse fenômeno do desigregismo. Bem, devemos atentar também, dentro desse fenômeno do desigregismo, que a igreja é fundamental, é imprescindível a igreja. Nós não temos a ilusão quanto ao estado atual da igreja. A igreja é imperfeita, a igreja continuará sendo imperfeita enquanto nós formos membros dela. Inclusive, esse estado de imperfeição, de corrupção, de falibilidade, de miséria, é uma das características da igreja militante, que é a igreja que se encontra no presente aguardando a vinda do Senhor Jesus. Nessa ocasião, a igreja deixará de ser uma igreja militante para ser uma igreja triunfante. Ao mesmo tempo que se ensina que não podemos ser cristãos sem a igreja, nós precisamos da igreja. Embora ela seja imperfeita, nós precisamos dela, nós precisamos da pregação da palavra, nós precisamos da comunhão, nós precisamos dos cultos regulares, nós precisamos da disciplina da igreja, dos sacramentos, a Santa Ceia, o batismo. Tudo isso nós precisamos. Pertencer então à igreja organizada, ela tem implicações e muitas pessoas não querem fazer parte da igreja organizada exatamente para viverem de forma livre, porque uma igreja organizada ela tem o seu aspecto confessional, ela tem autoridades constituídas, ela tem que submeter as crenças aos concílios, às convenções, enfim, muitas pessoas elas vivendo numa era pós-moderna elas querem uma certa liberdade. Mas é imprescindível a igreja. A igreja é um elemento fundamental para que nós possamos desenvolver os aspectos que eu acabei de relacionar. Bem, como é que nós podemos então ajudar a amar a igreja e enfrentar os problemas do afastamento das pessoas do convívio da igreja? Eu creio que a melhor coisa que nós podemos fazer é utilizar os métodos que são bíblicos e aquilo que é e foi sempre fundamental. Nós precisamos, então, ensinar a Bíblia, ouvir o que a Bíblia diz acerca da igreja, ter uma visão bíblica e coerente, teológica acerca da igreja. Nós precisamos de cristãos maduros ajudando tais pessoas. Nós precisamos também de uma pregação bíblica e cristocêntrica. Nós precisamos também estar mais presentes como igreja local, não alcançando as pessoas apenas do púlpito das pregações, mas tendo uma comunhão, uma coinonia maior, inclusive através de aconselhamentos, através de reuniões informais. Isso, de uma certa forma, ajuda a aproximar mais as pessoas e faz com que elas não se percam neste mar, às vezes, que é o contexto local da igreja. Portanto, que nós possamos atentar para essas questões. O fenômeno do desigregismo e desigrejados vem aumentando no Brasil, mas nós, como Igreja do Senhor Jesus, nós podemos amenizar tal acontecimento, tendo uma visão bíblica e coerente acerca do Evangelho e amar essas pessoas que estão desigrejadas e trazê-las de volta para o convívio da igreja, revendo, às vezes, nossos erros, nossos distanciamento daquilo que a Bíblia preconiza e pedir perdão mutuamente e assim vivemos dentro do âmbito da comunidade que sempre caracterizou a igreja, inclusive desde o período apostólico primitivo até os dias atuais. Que Deus, portanto, nos abençoe.